Bora lá, então. Obrigado de novo, espero que esteja tudo bem. Aqui já são 3 da tarde, então já estou almoçado. Vocês ainda estão freelancer, acabaram de tomar café da manhã, né? Deram uma enrolada de manhã, inventaram qualquer coisa para dormir um pouco mais tarde, mas vão ficar até meia-noite tapando os buracos que vão ter que tapar para não ter trabalhado direito igual durante o dia. Mas quem tem filho depois é obrigado a acertar os horários, porque chega às 8 da noite eu já quero estar dormindo. Vou pedir desculpa, que é uma coisa que não sei se alguém já me viu falar em algum lado ou já participou de alguma reunião minha. Quem está com filho aí em casa, eu sugiro colocar o headphone agora, porque não é por falta de educação, é por empolgação, né? Meus pais fizeram tudo certinho, eu sou de Osasco, né? Eles me educaram direitinho, só que com um grupo assim eu vou me empolgar e vai sair palavras inadequadas e peço desculpa. Não é por... Ainda mais em Portugal, que são tudo super sérios, eu sou conhecido por falar muito palavrão. No Brasil passa assim um pouco mais, mas aqui é muito agressivo, falar merda, o caralho, o pessoal já fica, ei, caçamba. Então, sou de Osasco, não nasci lá, mas fui com 8 anos, já apareci lá, morei na Viliara, né, para ir para a escola, a minha escola era do lado ali da estação, do terminal da Viliara, por isso que virou zoeira. E eu lembro que eu estava com 17 anos, em Osasco você não faz nada demais, né? Você joga futebol e fica rezando para não se alistar no exército e te pegarem lá em Quitaúna, porque daí, não, Quitaúna e Osasco te pegar no exército, você tá fudido pro resto da vida. Daí você chega com 17 anos, perdidão, e eu lembro do pessoal começar a perguntar, e aí, André, o que você vai ser da vida? Mano, não sei, como é que funciona isso? Eu tenho que decidir. Você tem que escolher, porque você vai fazer o terceiro colegial e tem que prestar uma faculdade. Eu falei, tá bom. Mas o que eu faço? Aí ele falou, vai lá falar com a psicóloga da escola. Aí fui lá falar com a Ivani. Daí a Ivani falou, você tem que fazer um teste aqui. Eu falei, fazer um teste para saber o que eu vou ser no futuro? Na hora. Fiz um teste lá, saiu que ia ser engenheiro. Foi em matemática e em física e é legal, né? Que aquele teste decide o seu futuro. É muito bom isso. Não precisa pensar muito. Saí todo felizão. Falei para minha mãe, você é engenheiro. A psicóloga falou, saiu no teste. E a minha mãe falou, legal. Falei, vamos lá prestar FUVEST, então. Daí decidi lá na USP, que era perto de casa, né? Para quem não é de Osasco ou quem não é de São Paulo, você descobre quando uma pessoa é de Osasco, quando ela fala, mora perto da USP. Como era pertinho de casa, eu falei, vou estudar aqui, ser engenheiro na USP. Só que daí a realidade chega e você tem que ser inteligente para estudar lá. Ninguém fala isso para você. Fala, não, é só ir lá e prestar FUVEST. Eu não passei nem da segunda fase. Não tinha essas coisas do Enem para dar uma ajudada. E fui triste para a escola e para minha mãe. Falei, olha, não vou poder ser engenheiro. Me ferrei. Tem que ser inteligente para estudar essas coisas. Daí quando você está meio perdido na vida, você conversa com um monte de amigo seu que já é mais velho, não sabe o que fazer e não é inteligente, o que você escolhe? Não, fazer então comunicação, né? Quem ainda quer de comunicação? O pessoal perdido na vida, que não conseguiu ser as profissão direito, né? Comunicação, o que é? Ruim não vai ser, você vai lá, vai parecer um clube, um monte de gente bonita, você não leva nunca nada a certo, é um mix de matérias que alguma você vai gostar, né? Ou você é dos que gostam de teoria da comunicação, ou da estatística, ou da direção de arte, ou do laboratório, ou de ficar bebendo no final. E falei para os meus pais, olha, afinal eu nasci para comunicação. Ah, boa, filho. Por quê? Porque não precisa, né? Ficar passando nesses testes e entrei na FAP. Só que eu esqueci de falar para eles quanto que custava quando eu entrei lá. Falei, pai, me matriculei lá, vai funcionar, só que tem que pagar isso aqui. Daí eles, caramba, você vai ter que ganhar umas bolsas aí para dar uma ajudada. Falei, não, fica tranquilo. Daí eu entrei lá na FAP e acho que meu vizinho me levava de carona, né? Isso já ajudava, eu estava com 17 anos. E acho que começou um choque ali de realidade bom, porque eu achava, olha, isso aqui pode ser mesmo para mim, acho que funciona, eu gostava das pessoas, né? Nessa época a gente ficava impressionado que todo mundo tinha tatuagem, né? O cara de Osasco, saiu uma galera com uns headphones na faculdade, no clube. Até que chegou o pessoal mais velho,
e falou, e aí, você já está estagiando? Sei lá, 2 meses que eu estava na faculdade. Eu falei assim, como assim estagiando? Eu vou primeiro fazer a faculdade, quando eu terminar, eu procuro o trampo, né? Ah, não, nem fudendo. Você quer ser. Vocês começam a perceber já, né? Você não faz a sua vida. Então, tudo é a sociedade ou alguém te falando algum caminho, você só vai seguindo. Falei, caramba, mas eu já tenho que estagiar? Eu falei, claro. Se você quer ser publicitário, se quer ser alguém na vida, você tem que arrumar trabalho. Mas se você ouvir isso das pessoas mais velhas da faculdade, o que você vai fazer? Vou arrumar trabalho. Daí você chega em casa de novo com a sua mentora é sua mãe ou seu pai. Não tem esse negócio que hoje em dia tem coach para todo lado aí, desempregado de LinkedIn que vira coach. Não, é só mãe e pai. E você fala, mãe, o que eu faço para arrumar um emprego? Daí ela fala, faz um currículo, né? Mãe, tá no currículo ainda. Faz um currículo lá. Falei, mas como é que faz? Peguei na internet um padrão, daí você começa a preencher lá. Mãe, tem uma coisa aqui falando nome, o que eu ponho? Seu nome. Aí dá uma raiva, às vezes, naqueles formulários que você bota nome, daí você escreve André Rabané, e embaixo tem uma coisa escrita, sobrenome. Fala, puta que pariu! Fica no livro de baixo antes. Não, fico com muita raiva disso. Você escreve os dois e embaixo tá sobrenome só para te ferrar e você tem que fazer o papel. Mas não tem nada a ver isso. Daí escrevi meu nome lá, André Rabané, e depois tem experiência. Até preenchi há pouco tempo aqui para ver como que eu preencheria, né? No passado, eu nunca fiz nada na vida. Eu não fui aquele cara que tive uma banquinha de limão com 14 anos e foi o sucesso da vizinhança. Nunca ganhei nada, não tive mérito nenhum, não tinha troféu no quarto, porra nenhuma. Ajudava minha avó a pintar o portão. Tipo, qual que é o resultado dessa campanha? Minha avó ficou feliz, beleza, então vou pôr, né? Ajudei minha avó ficou feliz, sou publicitário, e depois fica aquele pedaço branco gigante no currículo. Você fala, como que uma pessoa de 17 anos, que nunca fez merda nenhuma na vida, que nem sabe de jeito, vai arrumar um emprego? Daí você chega bravo, cheguei bravo na faculdade, com o professor lá de redação, falei, professor, eu não vou conseguir emprego nunca. O pessoal falou que para conseguir emprego eu tenho que ter currículo. Ele falou, não, André, currículo é coisa de outras áreas, publicitário não precisa do currículo. Eu falei, caralho, sabia, meu, essa faculdade é para mim mesmo, não precisa ser inteligente, é comunicação, não precisa de currículo. Eu falei, mas precisa ser o quê? Daí ele falou, você lá conhece alguém, Osasco, o pessoal que trabalha em agência? Eu falei, não conheço ninguém. Seu pai não trabalha nessa área, sua mãe? Eu falei, não. Você mexe bem em computador? Eu falei, não. Você escreve bem? Eu falei, não. Você é bom em lidar com as pessoas? Eu falei, conto umas piadas aí. Eu falei, putz, não sei como te ajudar, André. Tá, tipo, nem o professor acreditava, mas eu não sei o que acontece com vocês, eu acho que comigo acontece até hoje. Hoje eu só entro naqueles concursos, naquelas concorrências, se o cara fala que eu vou perder. Mas se eu tenho chance de ganhar, sabe, eu já nem tenho tanta vontade de participar. Nem sei aqui como o bullying, né? Todo mundo falando que eu não era capaz, juntou uma energia lá dentro de mim que eu precisava. Não, vou fazer esse bagulho para arregaçar. Vou conseguir emprego na empresa mais legal que tem aqui. Daí perguntei pro pessoal lá qual que era as agências mais legais que tinha. Daí falaram a BBDO, né? Não sabiam disso que iam fazer em Cannes esse ano. Falaram de outras. Aí a agência falaram uma JWT, chamaram de Thompson. Eu falei, caralho, esse nome é da hora. Eu falei, vou trabalhar nessa Thompson aí. Daí o que eu fiz? Fui lá no Orkut, na época, não sei, a geração aqui não deve saber o que é. O Orkut é o Facebook da época. Escrevi lá, procurei diretor de criação da Thompson, achei o João Carrascosa e comecei a entrar no perfil dele, vi onde ele morava, falei, mas ele mora ali no Morumbi. Daí durante uma semana eu fiquei seguindo ele, que hora que ele saía de casa, fiquei fazendo umas anotações, o que ele fazia, levava não sei quem. Vou pensar numa ideia para esse cara aí. Daí tô eu, domingo de manhã, inteligência artificial já me ajudando nas imagens aqui, que eu não tenho foto da época, né? Domingo de manhã, tô eu lá, 5 da manhã, na frente da casa dele, no Morumbi, uma puta casa. Eu vi que ele recebia o jornal, acho que era o Estadão. Recebi o jornal, e daí o que eu tinha feito? Eu tinha feito uma capa com um A3, né? Papel zoadão, assim, escrevi Estado de São Paulo, coloquei meu nome, umas coisas que eu gostava, umas bandas e umas coisas que eu curtia na capa, e dentro do caderno de cultura, acho que era Caderno Mais, que chamava, alguma coisa assim, escrevi com um papelzinho à mão, falando, João,
se eu consigo chegar em você dessa maneira, eu consigo chegar nos clientes da sua agência de uma maneira diferente. Mano, daí eu fechei lá o saquinho plástico, né? O motoboy tinha me dado, falei, né? Aniversário do meu tio aí, você acha um moleque 5 da manhã sentado na calçada, não ia para roubar o jornal, né? E eu joguei o jornal para dentro da casa dele. Aí foi o primeiro clique, assim, não sei se tem um nome isso psicológico, um gatilho é pro mal, né? Pro bom, eu não sei o que é. Fez o primeiro clique, o prazer que eu tive, é uma adrenalina de pegar uma ideia e fazer. Na hora que eu joguei o plástico, eu me senti muito bem. Tipo, eu falei, caralho, eu sou muito foda. Eu sou um cara mais foda do mundo. Ele vai me ligar agora e vai falar, André, onde você estava? O gênio da criatividade, a melhor ideia. Meu, eu só imaginava a coisa, arrepio até hoje. O Steve Jobs da publicidade, meu, eu imaginava tudo. Porque eu nunca não sabia como funcionava esse mundo. E daí, claro, não me ligou o dia inteiro, já comecei a pensar que o cachorro tinha comido a porra do jornal, ou ele não tinha visto. Daí você começa a ver os problemas todos da ideia, né? Que nem existia, mas você já, será que ele me odeia? Não sei o quê. Só que ficou muito forte para mim esse negócio de eu fiz e consegui fazer. Tipo, eu me achava mesmo, nem era melhor que eu naquele momento. E daí no outro dia ligou, tocou o telefone, tava até na FAAP, falou alô, daí falou, é o André que tá falando, eu falei, sou. E ele veio dar meio lição de moral, pensava que ele ia falar bem, assim, ele falou, meu, você invadiu privacidade, né, assim, começou a falar um monte de coisas, eu falei, caralho, deu invertida, né, e eu, macho, né, do jeito que eu sou, comecei a chorar na ligação, de, você nem me conhece. E ele falou, vem aqui amanhã pra você entender como é que é, e desligou, né, eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, vai na Thompson amanhã comigo, por favor. Daí minha mãe falou, não, mas não é estranho, né? Tipo, eu ir lá e falar, olha, eu sou a mãe dele. Ah, não sei, mas se é estranho não. Fica lá na porta, então. E minha mãe foi, me levou, me deixou lá na porta e falou, filho, até você sair eu vou estar aqui. Daí eu falei, da hora, né? Mas as mães são foda demais. Nas horas que precisa, elas manjam falar as coisas certas. E eu entrei lá, daí de novo, né? Vi um pavão. Falei, nossa, tem um pavão na agência. Vi um monte de gente bonita, mas nossa, um monte de gente bonita, né? Era tudo meio de filme. Fiquei lá 2 horas esperando ele me atender, né? Acho que faz parte do mercado você levar ali uma sua de sofá. E ele me chamou rápido, perguntou por que eu fiz aquilo, eu expliquei o que eu expliquei para vocês, falou, não sou nada, vim de Osasco, não conheço nada, não sei nada, mas eu tenho essas ideias aí que são boas. E ele falou, ó, o nosso programa de estágio já começou, já tem alguém aí, mas se quiser tem na parte ali de imagem, era uma área separada ali da Thomson, você pode ficar vendo os livros da Get Image e ficar catalogando, pondo post-its, mas você não vai ter computador, não vai ter nada e não ganha dinheiro para isso. Aprendiz do aprendiz. Você quer isso da sua vida? Eu falei, claro, é isso que eu quero. Não, aí eu falei, beleza, né? Comecei lá no outro dia na Thompson, eu cheguei na FAAP, falei pros caras mais velhos, sabe onde eu tô trabalhando? Na Thompson. Os caras, é mesmo, cara, você conseguiu? Nossa, que área que você tá lá? Eu falei, tô numa área legal lá, depois a gente fala mais aí. Vou falar, né? Estragar tudo, tá? Já tinha conseguido entrar, vou. E foi legal, porque eu nunca fiz nada que presta lá, todos os brainstorming, eu participei de uns 3, 4 brainstorming, depois de 3 meses de estar lá. Todas as ideias que eu levava, eles me olhavam como se eu fosse um ET, assim, porque vai lançar um novo perfume da Boticário. Daí chegava lá o diretor e falava, pensei numa campanha que vai ter uma modelo e depois passa um tigre. Vai ter... E eu falava, mano, vamos pegar um lançamento, juntar 100 perfumes desse, mandar para Marte e vamos fazer o primeiro planeta perfumado do Sistema Solar. Então os caras, não, mano, que é isso? Não dá para ter essa ideia, não vamos ganhar dinheiro. Como vai mandar um perfume para Marte para perfumar o primeiro planeta perfumado? E daí eu falava, mas não é da hora, vai todo mundo falar disso. Daí falou, não, André, mas não é assim que funciona o mercado. Daí tal, fui mudando de agência, mudei em várias agências e descobri que, o Brasil que era o problema, cara. Tudo, falei, esses retardados de agência que ninguém me entende, eu que sei. As 200 milhões de pessoas, ninguém sabe nada. Eu sou foda e, vocês que são ruins. Eu não sei, eu tinha umas ideias que eu falava, legal, falava lá nos jantares em casa, o pessoal falava, legal essa ideia, meu pai e minha mãe falavam.
mas o pessoal não curtia, não. Daí eu contava desse case aqui, que é o único case que eu normalmente trago, que não é meu. E se essa câmera não ficar embaçando, que ainda ficou louco essa câmera. Que, explica muito como que era eu nas agências grandes tentando fazer algo sem sucesso nenhum. Né? Tá vendo esse carinha aí na foto, não lembro o nome dele. Ele criou um site, um blog, que era o blog do Clipe Vermelho. Olha a ideia dele. Fez um blog, colocou a fotinho do clipe vermelho e escreveu embaixo. Olha, troco esse clipe vermelho por qualquer objeto que seja mais caro que o clipe. Né? Vocês estão pensando, puta ideia de merda, né? Daí chega um amigo dele, deve ter ficado com dó dele, e falou, troca esse clipe aí por um copo que eu tenho aqui em casa. Ele foi lá, tirou foto do copo e pôs no site. Eu não vou lembrar tudo, depois esse projeto vocês podem ver na internet. Daí trocou o copo por um microfone por um óculos por uma mesa por um computador. Em 6 meses ele tinha essa casa pré-fabricada no valor de $40 mil. Daí tá todo mundo aqui pensando, mano, esse cara é um filho da puta, gênio, né? Porque ele pegou uma ideia e com boca a boca que isso gerou, ele trocou por $40 mil. Tipo, e eu falava isso, vamos fazer isso para as marcas. E a galera falava, não, André, é mó trabalho, como assim? Até alguém escreveu aqui de um pixel por $1. Mesma coisa, gênio. O cara fez $1 million page. Falou, vou vender por $1 para você aparecer num quadradinho. O cara fez $1 milhão. Porque quem da gente não quer ter um quadradinho por $1 não vai mudar a nossa vida. E é um site, deve estar até hoje, $1 million page. Ele ganhou $1 milhão por essa ideia. E a gente que tudo aqui é freelancer, ou de design, ou de redação, ou de planejamento, a gente consegue fazer essas ideias. Só que qual que é a diferença? É que ele fez. Com certeza, todo mundo aqui nos caderninhos que tem, aqueles pequenininhos, aquelas Moleskine que tem na gaveta, tem essas ideias. Mas a diferença é que ele fez. E eu descobri isso no mercado publicitário, na nossa vida, a diferença é quem faz. Se você tem só ideia, você só vai ficar angustiado e falar, pô, olha essa campanha aí daqui bom. Pensei a mesma coisa. Mas você fez? Não fez. Então perdeu, trouxa. Quantas vezes eu sou trouxa? Eu vou na rua e falo, caralho, por que eu não fiz esse negócio, meu? Quantas vezes? Daí você vai ter que começar a fazer, daí vai fazer um monte de coisa ruim que ninguém vai notar. Mas vai que numa dessas horas sai o clipe vermelho aí. Daí, fiquei com essa raiva toda do Brasil. Mano, vou embora desse país. Daí que alguém joga War aí, é da hora esse jogo. Quando você é criança, né? Pra mim, com 21 anos eu era criança ainda, eu falei, pra onde eu vou? Peguei o jogo do War. Falei, mas não vou pra Vladivostok ali, senão a galera do Alasca vai me atacar, né? Mas também eu não falo inglês. Não falo espanhol, não falo nada, na verdade. Falava osasquense. O que sobrou ali? Sobrou uns Angola, Moçambique. Mas, mano, Portugal, né? Olha ali, tem um bagulho na Europa que fala português. Daí decidi para Portugal. E não, né, Vir? E essa imagem, para mim, todo mundo fala, qual que é a imagem que mais representa Portugal para você? É essa aqui, né? Porque eu era meio assim com esse cabelo quando eu cheguei aqui. E eu vim todo empolgado. De novo, eu sou sempre... Ui, veio aparecer um bebezinho na call. Mano, é muito pequeno. Que é isso aí? 1 mês? Fala aí. Tá sem micro. 45 dias. 45 dias. É menino ou menino? É menina, é Alice. Alice. Liz, desculpa. Liz, você já vai aprender uns palavrão da hora hoje. Fica aí. Fica aí. Vou te ensinar a ser engenheiro, porque publicitário não tá difícil aqui. Pô, bonitinha, hein, meu? Olha, boazinha. Mas não tenho saudade dessa época, não. Mas trocar fralda, os bagulho é tenso. Daí eu tava em Portugal, né? Daí o que eu pensei? Minha mãe nasceu aqui, só já foi com 1 ano pro Brasil. Só que eu sempre sou um otimista no plano, depois um pessimista gigante até concluir, depois sou otimista de novo. Então eu pensava que eu ia chegar em Portugal e minha mãe ia ter, olha a minha cabeça, minha mãe ia ter ligado para todos os meus familiares, falar, vai lá receber o André, faz uma festa. Não sei se vocês já vieram para Portugal, mas em Lisboa tem ali, logo que você chega, tem uma rampinha que você tem que decidir para a direita ou para a esquerda. Eu fiquei travado ali no meio, sabe, olhando, vendo a galera das plaquinhas.
Daí você começa a ver até hoje, né? Eu já fiz mais de 1000 viagens, eu sempre espero que alguém vai estar com uma plaquinha com meu nome e nunca aconteceu. Fico lá porque sempre tem uma esperança que alguém vai fazer uma surpresa. Eu sou desses, né? E daí você vai andando triste, daí você ouve uns assobios, daí você vai assim. E nunca é para você, é pro... E tem sempre o cara esperando o japonês da Pfizer. Vocês já perceberam isso? Qualquer aeroporto do mundo você vai, tem um cara lá esperando o Nakamura e com o logo da Pfizer embaixo. Esse cara não chega em lado nenhum. Mas pode ver, ele tá sempre em aeroporto, alguém tá querendo... Não sei, tem um cara de indústria farmacêutica para chegar em algum lado. Daí, o que aconteceu? Foi descobrir que a única familiar minha é uma prima que tem ovelha e planta batata. Só que nisso foi bom porque eu não sei se algum de vocês teve experiência de viver fora, ou não precisa ser fora do país, pode ser sozinho em outra cidade. Né? Tem muita gente que eu morava em São Paulo e fui estudar em Uberaba. Ou fui aqui fiquei 6 meses fazendo um programa ou da faculdade ou da escola. Quando você liga isso, as pessoas que fizeram isso vão entender. Eu liguei um negócio na minha cabeça que eu falei assim, ninguém me conhece em Portugal. Tipo, é você em Uberaba. Eu posso tocar o terror nessa porra, tocar o terror, já vou explicar o que é. Que se der merda, eu vou voltar, né? Ninguém me conhece, eu posso ser, você pode ser um novo você. Então, se vocês forem ver a galera que vai viajar, vou ficar 6 meses em Amsterdã, outro lugar, e volta transformado, abre armário, se descobre, porque o cara se deixou, permitiu ser ele. Fala, sempre tive uma vontade de dar um cu e nunca tive muita, vai lá, ninguém vai saber. Sempre tive vontade de cheirar, usar droga, LSD. E aí a pessoa se descobre, volta toda fodida, ou vira um empreendedor, se arrisca. E aí tá o segundo ponto da criatividade. Primeiro é fazer, e o segundo, eu não tenho essas regrinhas dos top 5, viu? Eu tô inventando agora que esse é o segundo, não esperem que vai ter um top 5, é o segundo, porque eu inventei que é o segundo agora. É arriscar, velho. Nada que eu arrisquei deu errado. Porque não tem o errado. É isso que é meio estranho. Só que é muito difícil falar isso para as pessoas. Eu não aprendi um método ainda de falar. Pode arriscar que é impossível dar errado? Tenta. O que é o errado? Você fez isso? Imagina, eu fiz um monte de coisa em Portugal aqui. O que era dar errado? Não, eu tentei e foi uma experiência. Eu ia voltar para o Brasil de qualquer jeito. Só que eu arrisquei tanto. Eu estava numa dessas festas, tipo Cannes daqui, né? Entrega de prêmios. Comecei a falar com um monte de gente que eu era um publicitário foda. Porque se você visse o meu, por isso que currículo e LinkedIn mente, as agências que eu passei, eu era muito foda. Só que eu não fiz merda nenhuma lá, não vi nada, não tinha portfólio, não fazia as coisas. E se eu participasse dos cases, eu era o último da lista, mas não interessa, tava lá meu nome, né? Então eu falava, trabalhei nessas agências todas, sou especialista em guerrilha, nessas ações, e eu numa dessas festas, uma menina veio falar comigo, e ela falou, sou responsável dos canais Fox. E a gente está procurando uma agência de marketing de guerrilha. Daí que vem, né, os cliques, Matrix, você fala, beleza. E eu falei para ela na hora, olha, me indica na agência de guerrilha que você achar. Eu sou muito foda de criatividade. Ela falou, mas a gente está procurando e não existe em Portugal. Daí eu já não sei explicar. Ponto 3, não sei. Não tem esse ponto 3. Mano, liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou abrir a primeira agência de guerrilha em Portugal. Meu pai falou assim, boa, filho. Em vez de ele falar, não, filho, vai, para de merda, né? Depois a gente fala, não, boa, filho, legal, né? Que você tá aí pensando em empreender. Eu falei, os designers aqui vão me adorar para sempre agora. Falei, me manda 5 nomes no Excel, que não tem significado de nada. Ele mandou lá. Tinha um torque com QU. Eu falei, não, torque com QU é coisa do motor, mas eu gostei desse negócio de torque. Pus o K, procurei no Google rapidinho. Só tinha uma banda de death metal na Alemanha e tinha o torque sem o E, que é os negócios de papel higiênico. Falei, beleza. Daí, coloquei no Word escrito torque. Sublinhei, fiquei procurando a fonte mais legal que o Word tinha. Os designers piram nessa. É foda, né? Cara. Aí a Verônica tá aí. Minha prima. Não, vocês têm que pôr ela na hug, tem a ver aí. Mas depois a gente fala isso. Daí fiz isso, daí o designer
com complexo, falou, não, tá muito preto isso aqui, vou pintar o T de vermelho, por quê? Ah, porque o T é vermelho, né? Vou pôr aquela bolinha para quê? Ah, não sei, eu sou brasileiro, tô em Portugal, vai que um dia aquele T começa a chutar a bolinha vermelha, né? Tá, eu vou fazer uma animação, nunca fez merda de animação nenhuma, mas foi esse o logo da época. E eu trouxe aqui, né, alguns cases, tem toda uma história, se eu tivesse mais tempo, a gente deixa para a sessão 2, se vocês autorizarem, o Hug 2.0, eu conto a versão maior, de como, né, depois isso virou a Fox, o cliente, mas eu trouxe aqui os cases do que eu apresentei para conseguir para conseguir trabalhar a conta. Eu trouxe aqui isso de 20 anos atrás, só para vocês terem uma noção de como que a gente começou a trabalhar a Fox. Não sei se vocês conhecem, né, o Dexter, né, aquela série. Agora tá voltando aí, eu preciso até me falar há pouco tempo que lançou Ressurreição, não sei os nomes novos. Não assiste não, que é ruim. É ruim? É ruim, é ruim. Esse é o que ele... Porque eu terminei, ele foi pro Alasca, beleza. Não, e daí... é filho, é umas coisas muito esquisitas. Ah, mano, o cara que falou... Mas não é muito de confiança em séries, mas ele falou que ele ficou mó felizão. Putz, me deixou triste, porque eu curtia Dexter. Então, para quem não conhece, ele é um serial killer, né? E antes de matar as pessoas lá, os outros serial killers, ele plastificava a sala inteira para não ter nenhum sangue, né? Em nada. Daí o que eu pensava? Falei assim, mano, já que eu tô trabalhando com a Fox, eu vou tentar fazer as coisas mais barato possível, tipo o clipe vermelho, aquela ideia, e gerar o máximo de boca a boca. Porque eu não entendia muito o negócio de ganhar dinheiro com a agência. Falei, então vamos falar com os jornalistas, em vez de você pensar, vamos fazer uma campanha que todo mundo vai ver aqui, a gente tem que pagar isso, pagar aquilo. Não, vamos falar só com o jornalista. E o jornalista vai gostar da ideia e ele vai espalhar isso nos meios, de uma forma gratuita. Ele vai escrever sobre isso, a gente não vai estar pagando para ele falar sobre isso. Então eu falei, vamos mandar uns rolos plásticos para os jornalistas, falando que a série está chegando, né, para ele plastificar os coleguinhas da redação. Peguei uns amigos meus que eu já estava conhecendo aqui em Portugal, dei 50 euros para eles lá, para eles ficarem na saída do metrô e na frente das redações com a faca nas costas, né, que é a informação. E fiz esse videozinho aqui, vocês vão reconhecer o ator, tudo. O áudio não é importante, eu vou dar um play aqui. Também o áudio normalmente nos Google Meet dá uns pau meio doido. Vocês vão reconhecer. Tudo era eu que fazia. E eu devo estar com a mesma roupa de hoje, eu só uso essas roupas assim. De 20 anos atrás, sou eu lá, fiz um videozinho para você, né, viciado em sangue, só pensa em sangue. O que eu fiz? Eu troquei aquelas pastilhas azuis lá dos mijadores, lá, como é que é o nome? Mictório, mijador? Isso aí. Por uma tintazinha ali que saía, uma tinta vermelha. Mas aqui tá outro ponto. Essa merda dessa ideia, sei lá, investir... Vou tirar aqui. Tá, gastei 50 euros para fazer, com o vídeo, tudo, eu ali. Meu, e a galera começou a falar disso. Apareceu no The Guardian. É um jornal inglês. Começou a falar The New Way, uma nova maneira de comunicar, o shock advertising. Eu falo, mano, o bagulho passou Portugal. Eu não mandei para ninguém. E né, era essa época que o pessoal precisava de uma necessidade de falar de coisas novas. Daí a cliente falou, deixa eu fazer o retorno de mídia. Deu 1 milhão de retorno de mídia. De todo mundo falando. Aí falou, mano, isso é o futuro, né? Eu gasto 1.500 reais e dá 5 milhões de reais de mídia. Só que o mais engraçado, eu acho que é um jeito legal de você que trabalha com criatividade pensar também. Ponto 3. Quando eu estou pensando na ideia, às vezes eu esqueço um pouco o briefing do cliente e penso no cara que vai estar participando da ideia. Então, imagina, eu vou pensar num negócio lá no mictório. Eu vou tentar entrar na cabeça de um homem que vai mijar. Um homem que vai mijar, o homem já é muito limitado, né, intelectualmente para essas coisas. Você dá uma coisinha, ele já se diverte. A gente, quando vai mijar, a gente vira um ser ainda mais bruto. E o que a gente faz para as meninas que não sabem o quão a gente é esperto? Quando a gente vai fazer xixi, e tem às vezes uma abelhinha lá no negócio, a gente fica mirando nela, ou a gente fica escrevendo o nosso nome com xixi, ou fica mirando nos buraquinhos, às vezes tem uma naftalina, a gente fica brincando com o xixi para aquilo, a gente é tonto. Só que na hora que a gente puxa ali
a descarga e sai sangue, mexe, porque, é o nosso território ali, né? Daí a gente sai e volta com os amigos, tira selfie, fala. E acho que a criatividade é isso. Quando você tá no domingo, na casa da sua avó, e você tem vontade de falar que fez a ideia, é que a ideia é boa. Você não vai chegar na casa da sua avó e falar, vó, fiz a nova campanha da Boticário de perfume e coloquei a foto de um perfume e falando que ele é cheiroso. Você não vai falar isso para sua avó. Você vai falar, vó, a gente encontrou o homem mais fedido do mundo, considerado, e ele é Boticário. E durante isso aí, a casa dele, a gente transformou numa arquitetura do perfume, ele vai morar lá dentro, ensopado, não sei, qualquer merda. Você vai ter vontade de falar isso. Você não vai falar, vó, coloquei um tigre e uma modelo. Não vai. E quando você estiver pensando, pensa nisso. Será que eu vou ter vontade de falar para meus amigos no bar, para minha avó, para isso tudo? Será que a pessoa que está interagindo vai ter vontade de sair lá? Imagina, você mija, na hora você vai falar, fui mijar e saiu sangue. Você não tem como não falar. Então, quando eu estiver pensando na ideia, tudo bem, pode usar o Drukovich, o Bortoleto, que eu gosto deles. Né, eu fico feliz com isso. Mas, precisa de mais ideia. Vamos pensar em coisa nova. Vamos tentar pensar como que pode gerar boca a boca com isso. Daí continuei, né? A gente ganhou a conta, ficou lá com a Fox, a gente durou 10 anos com eles, né? Tudo que é série, depois vocês podem escrever Torque, Fox, Guerrilha, vai ter mais de 100 ações para todo lado. Só que foi legal como que a gente foi quebrando, né? Tipo, o jeito, uma dica que eu trago aqui também que funcionava, como é que poucas pessoas me perguntam isso, mas eu gosto de falar para quem é da nossa área, de como que era o nosso PowerPoint, né? Tipo, a gente colocava o briefing do cliente, depois vinha um slide escrito assim, no bullshit, tipo, porque eu não tinha dinheiro para pagar o planejamento, então eu colocava no bullshit. Então eu falava, não vou ficar te criando um conceito para te convencer, eu já vou direto na ideia. Eu colocava 3 a 5 ideias que respondiam o briefing. Depois vinha um slide falando assim, você nunca vai ter coragem de aprovar a próxima ideia. Tipo, você pediu essas 5, tá aqui. A próxima é a nossa. Você nunca vai aprovar. E vinha essas ideias. E o cliente sempre aprova. Mexe no ego dele. Você vai lá com a força toda e fala, ó, a papinha eu já fiz. Você não quer a papinha? O briefing tá resolvido aqui. Ah, o perfume cheira bem. Mas aqui, ó, é a que a gente acha do caralho e você é medroso, porque você não vai fazer que você vai perder emprego. E o cliente fala assim, não, André, aqui é diferente, eu tenho autonomia. Tem. Mas é isso, dá aquele negócio, a pessoa sente que precisa. E todas as ideias que a gente aprovava, era sempre essa ideia do fundo. Então a gente fala, vamos fazer intervenção nas estátuas para lançar o house. Primeira coisa que o cliente vai falar, vai danificar o Fernando Pessoa. Vai danificar o caralho, eu vou pôr a máscara, dar 2 passos para trás, tirar uma foto e vou tirar a máscara. Eu não quero mal do Fernando Pessoa, não quero fazer nada na estátua, eu só quero tirar essa foto. E a ação é isso. Eu não preciso que as pessoas vejam na rua. Eu preciso só que elas vejam na Folha de São Paulo que foi colocada uma máscara na estátua. É isso. E é difícil entender isso. Parece muito fácil eu falando, mas é para todo mundo entender que isso é o valor, às vezes, de uma ideia simples que pode gerar um retorno muito grande. Então, a gente começou a fazer um monte dessas ideias para a Semana das Artes Marciais, né? Mandamos para os jornalistas os tijolos para eles já irem treinando. Bora lá, né? Vai vir essa semana. Colocamos 150 faixa preta nas árvores, nos postes, informando a série, né? Essa semana. Quem não sabe, National Geographic é do grupo da Fox, por isso que tá aqui também. Não precisa explicar, né? Falamos, Prison Break, vamos imprimir uns posters, vamos colar atrás umas grades aí, não é nada. Tem que ficar com um disclaimer de, tipo, conceito, planejamento, entendeu que as grades é um reflexo da prisão e o Prison Break traz com o ator. Não, mano, chega. De novo, eu sou da vertente de criação, eu adoro planejamento, e o planejamento sempre me salvou quando minha ideia era ruim. Você tem que ir bem vestido na reunião quando a ideia é ruim. Você tem que passar perfume quando a ideia é ruim. Você tem que ir num almoço pagar no Rubaiá, não sei se existem essas coisas ainda aí, quando a ideia é ruim. Quando a ideia é boa, você pode chinelo, fedido, descabelado, você vai seguro. Você pode estar... por isso que às vezes eu vou bem vestido numa reunião. Às vezes não sai, né, a ideia. E às vezes o planejamento faz 18 slides e você só tem uma ideia no fim.
e o cliente chega no fim e fala, olha, a estratégia está bem montada. Aqui na ideia a gente tem que pensar um pouco como melhorar. Daí depois começamos a trabalhar outros clientes, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Esse eu trouxe mais por causa do briefing, né? Bizarro. O cliente era Peugeot. Falou, olha, a gente vai lançar o carro, só que a gente teve aqui uma notícia do pessoal da França que o carro não vai chegar no lançamento. Eles falam assim, você está zoando, né? Como assim? Vou lançar o carro e não vai ter o carro? E meu, se acostumem, não fiquem bravos com esse briefing. No começo eu fiquei chocado, agora é bem normal. Ó, a gente vai ter que lançar, mas não deu certo o lançamento. Era tudo rosa, mas agora vai ter que sair verde, porque a fábrica não conseguiu chegar no Pantone rosa. Tá bom, então vai ser verde. Ele falou, vai chegar o carro, então. Pegamos esses 2 caminhões cegonha, né? Produzindo. Vai falar que não é um Peugeot 308 em cima ali do caminhão. Vamos fazer ele chegar. Vamos colocar 60 caixas dessas espalhadas aí pelo Portugal inteiro. Daí você olhava no buraquinho lá estacionado, tava a fotinho do carro e o dia que ele ia chegar mesmo de verdade. Depois na versão 2 da Talk eu posso explicar como é que é, né? A polícia tentando me multar essa caixa e eu falando, não, isso tá ocupando o lugar de um carro, e eu colocava o parquímetro, né? Colado na caixa. E a galera, não, mas não pode. Como não pode? É um carro e tô pagando, é um carro aí dentro. Dessas histórias, produção é o que mais tem, essas histórias. Daí depois, vou passar aqui rápido também, que eu já vi que eu tô no tempo, tô com mais interesse em falar com vocês do que eu ficar falando aqui muito. A gente foi, essa foi a campanha que a gente ficou mais conhecido, um pouco mais conhecido, né, internacional, né? A gente mexeu com Lisboa inteira, fez. Isso são vidrões, são coisas de 1,5 metro para reciclar garrafa de vidro, e era tudo feio e fedido. A gente convidou uns artistas para fazer intervenções. Foi esse o nosso primeiro Leão de Cannes. Daí ficou, o pessoal falou, cara, tem uma agência aí no meio do nada que não faz parte de ninguém, de grupo nenhum, de um osasquense que ganhou Cannes. O sistema tá errado, né? Essa é uma das mais conhecidas nossa, e para mim top 3 das que eu gosto, assim. E nunca pensei, era daquelas que eu falei, o cliente nunca vai aprovar isso, né? A gente fez a primeira loja com produtos do Walking Dead, na primeira loja, que em vez de você comprar os produtos com dinheiro, você tinha que pagar com sangue, né? Uma moeda de troca ali. Então, em vez de você gastar R$100 na camiseta, você tinha que doar na parte de trás da loja. Mas como você não consegue doar esse tanto de sangue, você tinha que chamar uns amigos e uma galera para vir doar junto, né? Nossa, você doava isso, primeiro que não pode, senão você ia morrer lá. Ia ficar um zombie, né? Ia ter mais a ver com a série, mas isso o cliente não aprovou. E daí, começou esse mundo, né? Imagina uma Torque que eu comecei sozinho em 2005. Em 2012, a gente estava com 70 pessoas, agência do ano, eu era júri, nesses festivais todos, que precisa ser. Minha vida virou um pouco ficar dando entrevista, ficar falando com advogado, com contador, começou a perder um pouco a essência do que você vira um gestor de empresa, né? E às vezes eu falo com muitos freelancers que têm absurdo talento, só que não consegue fazer que a parte administrativa fode o negócio deles, né? E freelancer, intelectualmente na parte de dinheiro, não é muito desenvolvido, o cara pensa quando o dinheiro entra, cara, dei R$15 mil! E da hora, daí chega no fim do mês, acabou, fala, não, mas você tem que pensar ano, né? No mês que vem pode não vir trabalho, só que não, a gente é uma loucura, e às vezes eu vejo uma galera com talento que às vezes fala, vou ter que me enfiar dentro de uma agência merda para conseguir continuar ganhando meus R$8 mil, porque de freela, às vezes eu ganho 20, mas às vezes ganho nada e não entendo que isso vale mais do que 8 vezes 2. E, quem conseguir ter essa cabeça e ao mesmo tempo conseguir continuar criando e manter o talento é que vai conseguir estar mais tranquilo, como freela. E eu, como gestor de empresa, fritei, né? Fritei porque... Fritei no sentido de, cara, você não entende o que está acontecendo com você, né? Porque você vai o sistema foi me puxando, né? Me tirou da engenharia, foi tentando me empurrar, daí eu tentei fazer uma vida anarquista de fotos, não quero saber o que me fala, eu vou seguir minha linha.
Só que depois você fala, meu, dinheiro entrando, funcionário. Eu falo, meu, se eu fizer essa merda, esse moleque acabou de ter um filho, né? Uma filha. E ele trabalha aqui, eu faço essa merda, eu vou ter que mandar ele embora, mas eu acabei de vir do churrasco da casa dele de domingo. Daí todo mundo começa a falar, meu, mas você tem uma das principais agências de Portugal, você tem que conseguir negócio, e você não pode faturar um mês, você tem que faturar mais. Eu ficava, mas por quê? Não, você tem que criar hierarquia na agência, você tem que falar com esse advogado, você tem que falar com esse contador, você tem que falar com esse cliente que é chato, mas que paga as contas. Daí você não entende isso. Daí você abre na Turquia, daí você abre no Catar, daí você abre no Brasil, daí você abre em Caracas, daí você abre em Bruxelas, daí você vira Gold da TAP. Daí você começa a se orgulhar a ir numa sala VIP de aeroporto. Mano, hoje eu consigo ver de fora quem eu era, né, velho? Tipo, que ridículo, mas você não entende. Você não entende que você tá nisso. Até vir seus amigos mais perto, que por isso que existe amigo, e fala, mano, quem é você, velho? Você votou nesse cara por quê? Você é atrasado mental? Nesse retardado? Por que você está escolhendo esse lado? Você fala, não sei, cara, porque é bom pro capitalismo, porque não é bom para mim. Não, mano, esquece, tá esquecendo o mundo, né? Você começa a entrar nessas, daí você fala, não, preciso... O que eu gosto da vida? Eu gosto de criar. Eu tô criando? Não, eu chegava a briefing para mim, eu falava, sai fora, não tenho tempo para responder briefing, meu. O cara do banco vai chegar daqui a pouco, que eu preciso daquilo para faturar aquilo. E daí você fala, não funciona, né? Vocês estão me conhecendo agora, eu consigo ter essa clareza em explicar, mas você não vê isso no processo, mas tenta voltar sempre ao que vocês curtem, o que você é bom, só, mano. O negócio é criar. Então tá, como que eu posso voltar para isso? Daí você escolhe um país que não tem nada a ver com nada, eu escolhi o Japão, fiquei lá 5 meses, tirei todos meus Airbnb, o Airbnb de São Paulo, de Istambul, de Lisboa, cancelei todos, fiz 6 camisetas, foi uma das ideias ruins que eu fiz, porque a do fim de semana chamava Weekend, e o sovaco ficou amarelo mó rápido, mas na ideia era da hora, mas na prática... E também não serve para muito, né? O pessoal ria na rua e é bom para o Instagram para você saber que aquela foto era segunda-feira. Mas tem um lado disso que é não gastar cérebro, né? Você acordar e você não ter que pensar. Tipo, eu tava muito com essa cabeça lá no Japão. Eu não quero gastar cérebro para nada. Não quero pensar em ter que escolher uma roupa ou ter que ir onde eu vou comer. Então, nisso era bom. Você acordava, só tinha que pensar entre terça e quinta, qual que era a tradução, se era Tuesday ou Thursday. Era o único cérebro que precisava. E foi bom no Japão, e eu trago uma provocação aqui para terminar. Que alguém já foi para o Japão aqui? O Leandro já foi. Eu já viajei muito, né? Só não posso viajar até fim de agosto, porque a Nath não deixa, mas eu já viajei muito, e o Japão foi o único lugar que não, é um outro lugar. O resto tudo parece planeta Terra. Ah, aqui é uma mistura disso com isso. Aqui parece Araraquara com Amazonas. Isso aqui parece a Califórnia com a Austrália. Você vai pro Japão e fala, essa merda não parece nada com nada e, meu, te abre a cabeça. Deem para vocês, em vez de gastar 3 viagens, Lisboa, Paris, Amsterdã, em 3 anos diferentes, junta esse dinheiro e vai pro Japão, porque aquela merda vai foder a cabeça de vocês inteiro, tudo. Aí vocês vão poder ir na privada melhor do mundo, quando vocês estiverem fazendo cocô e aquela merda toda eletrônica do lado, vocês vão poder apertar o botãozinho. Eu não sei como eles fazem aquilo. Meu, foi o melhor prazer que eu já tive. E primeiro vem um arzinho, daí depois tem uma aguinha, daí você fala, mano, vai molhar minha bunda inteira, meu. O bagulho é errado, você aperta. Os japoneses são foda, eles acertam na mira, velho. Eu não sei como. Você pode mudar para que lado que for, ele vai, mano. Ele vai. E daí você depois fica 10 minutos com aquela aguinha e fala, da hora isso aqui. E nessa hora eu olhei pro papel higiênico, não é tão teatral assim, mas hoje eu consigo contar assim. E quem que é o cara que eu quero ser, né? Tipo, você olha o papel higiênico e pensa, esse papel higiênico serve para quê? Se o teu cérebro responde, ele serve para você limpar a bunda. Me traga a próxima pergunta. Esse é o gestor de empresa, esse é o cara que precisa entregar job sem pensar. E daí você tem o criativo, que olha para isso e fala, meu, vou fazer uma história em quadrinhos, em papel higiênico, depois vou fazer uma exposição de cocôs diferentes, limpar da bunda no museu, ou vou pegar os tubos desse e fazer um binóculo infinito, ou vou amassar com água e fazer uma escultura.
Tipo, qual desses você tem prazer? E eu pensei, eu tenho prazer de olhar o papel higiênico e pensar esse bando de merda e falar disso. E eu voltei para Portugal com essa cabeça de novo, falando, não, eu preciso estar envolvido nas ideias mais do que nos negócios. E um pulo gigante aqui, só para vocês saberem hoje, a Torque, que começou de guerrilha, ainda tem uma área de guerrilha, mas a gente não produz mais, a gente só pensa nas ideias, porque dá muita merda em produção e eu cansei. A gente tem uma área que é o Ideators, que é trabalho com o cliente em cocriação. Tipo, não me vem falar que eu perdi a concorrência, que muitas vezes não é meritocracia, então a gente, em conjunto com o cliente, vai na sala e já resolve em um dia o problema. E tem uma área que é esse Creative View, que mede o potencial criativo das pessoas, é uma ferramenta gratuita, se vocês quiserem entrar, ver o quão criativo vocês são, e depois a pessoa pode escolher se quer ter treinamento. E, estourando mais do que os tempos pedidos, já peço, como eu pedi desculpa no começo, peço desculpa de novo no fim. Obrigado, eu deixo aqui os meus contatos, sou super acessível pode falar comigo, eu respondo mesmo, manda o LinkedIn, manda Instagram, pode falar merda, e o que eu mais gosto é se vocês tiverem uma ideia que tá na gaveta e falam assim, o que você acha? Mano, fala, qualquer coisa, mesmo que vocês achem ruim, ou você acha que isso é legal, não é? Ou tô pensando isso. Se quiserem vir para Portugal, pergunta para a Natália mais que eu, porque mas o resto contem comigo aí, me dá muito mais prazer em ajudar a nossa comunidade do que ter um novo cliente, ou o que for, eu fico muito mais, me sustenta ou me alimenta muito mais isso, o que eu estou fazendo hoje, do que o resto. Então, contem comigo aí para o que eu puder ajudar, para vocês também abrirem mais a cabeça.